Bárbara, vamos lá? Vamos lá, Todo mundo me ouve bem? A tela, o slide está aí, o principal, tá passando ok? E agora o do Reagro? tudo certinho. Bom demais. Vamos começar, que aí o pessoal vai entrando aí. Hoje tem enquete, né, Bárbara? Não vou esquecer, não. Vamos lá. Isso aí. Pessoal, tudo certo aí, Lobão, Joyce, Laís? Tudo certo. Bom demais. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Mais uma vez, uma satisfação, mais um webinar especial, diferente, né? Sem um tema, uma área específica do Reagro, e sim com o objetivo aqui de apoiar no desenvolvimento de graduandos, de futuros profissionais aí do mercado. Para nós é um motivo de grande alegria, realmente. Queria agradecer a todo mundo. A sala vai começando a encher a partir de agora, tem 400 inscritos para esse webinar. Queria agradecer, em primeiro lugar, o aceite dos três palestrantes de hoje, a Joyce e o Frederico Lobão, que são consultores do nosso time do Reagro. A Joyce e o Lobão compõem um time de consultores da equipe de gado de corte do Reagro. O Lobão fazendo um trabalho na área técnica como coordenador de assistência técnica do nosso time, atuando na região do Mato Grosso e Rondônia. E a Joyce também faz parte do nosso escritório de Cuiabá. Joyce, além de nossa principal influencer, consultora aí do nosso time, a Joyce, conheço a Joyce há alguns anos, tem uma história muito legal, ela vai compartilhar com vocês. E a Joyce muito focada na parte de gestão de projetos de gado de corte, também em Rondônia, Acre e Mato Grosso. E agradecer a Laís. Laís, nos conhecemos há poucos dias, né, Laís? Já trocamos muita ideia. E eu acho que vai compor muito bem aqui o histórico profissional da Joyce e do Lobão, com toda a sua bagagem também junto a conduzir pessoas, né? Depois eu queria que você contasse um pouco do trabalho para a gente. Tá bom. Então, o nosso grande objetivo hoje é trazer técnicos que estão no dia a dia do campo, atendendo a demanda do mercado cada vez mais crescente, né, do mercado agro, tanto do ponto de vista técnico quanto gerencial, e aí eu acho que o zootecnista entra de uma maneira muito estratégica, né, nessas duas vertentes, e a Laís trazendo aí o foco na entrevista, o foco em postura profissional, que venha complementar bem o que as empresas, né, os negócios estão buscando hoje no profissional recém-formado aí no início da carreira, né? E agradecer muito o aceite aí do desafio às ABZs. Tivemos aí 9 ABZs do Brasil engajadas nessa divulgação. Agradecimento especial à professora Fabiola de Goiânia, que foi quem tracionou esse projeto e veio convidando aí o pessoal do Espírito Santo, de Alagoas, do Ceará, de Roraima, do Piauí, do Pará, do Maranhão e do Amazonas. Então, temos 9 ABZs aí do Brasil nos apoiando, e alunos aí de todas essas regiões, né? Bom, e aí, agora para complementar, me apresentando, eu sou Rafael Águido, sou veterinário e hoje sou o gestor comercial dos treinamentos do varejo aí da Faculdade Reagro. Depois eu vou trazer algumas novidades para vocês, mas eu queria rapidamente passar a palavra no primeiro momento para a Laís, e depois para a Joyce e para o Frederico. E para quem está a primeira vez conosco, dando as boas-vindas aos novos integrantes da sala, a ideia de todo o webinar do Reagro é que seja um ambiente, num primeiro momento, de repasse, né, de conteúdo, e eu não tenho dúvida que ele vai ser muito rico, e um segundo momento de perguntas e respostas. Então, na tela aí de todo mundo que está na sala, tem o balão aí de Q&A, que é Question and Answer, que é onde vocês podem fazer toda e qualquer pergunta para a Laís, para a Joyce, para o Frederico, ou para os três, relacionados ao tema. E aí nós vamos ter o segundo momento, onde eles vão responder essas perguntas. Então, a gente quer aqui criar realmente um ambiente de discussão rico aqui entre vocês, graduandos, recém-formados, professores ou técnicos já que estão consolidados no mercado, junto com a Joyce, com o Frederico e com a Laís. Tá bom? Mas então eu queria
passar a palavra para a Laís. Laís, muito obrigado pelo aceite. Tenho dúvida que nós vamos viver um momento muito rico aqui hoje à noite. E fique à vontade, eu vou parar aqui minha apresentação, fique à vontade para compartilhar a sua, ok? Obrigado, pessoal. Bom evento a todos. Muito obrigada, Rafael. Obrigada. Boa noite, pessoal. Bom, me chamo Laís Silva, sou diretora da Conduzir Consultoria e Treinamento. Nosso foco é desenvolvimento de pessoas, gestão de pessoas. E o tema é o profissional do futuro, né? No agro. Mas não é no futuro, não. É agora mesmo que a gente está precisando, né? Realmente de algumas habilidades, algumas atitudes e competências aí que o mercado cada vez mais vem cobrando, né, solicitando e buscando desse profissional. E a gente está com esse trabalho, né, de fomentar, de comunicar, de nos ajudar como gestores. Essa é uma forma, né, de trazer para o momento atual qual é a carência, a necessidade desse profissional atualmente no mercado. E eu, por ter uma consultoria de gestão de pessoas, a gente sente na pele, eu estava até conversando com o Rafael, a carência e a necessidade de alguns profissionais, né, desenvolvidos aí na área. E muito interessante, eu agradeço muito essa rodada aqui, esse momento vai ser muito prazeroso, espero poder contribuir com vocês, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela, qualquer coisa vocês me sinalizam aí, se tá tudo certo, tá? Se estão vendo também. Vamos lá. Bom, o meu objetivo hoje com vocês é contribuir um pouco com a experiência que nós vivenciamos aqui no dia a dia na consultoria, tá? Como eu falei, a consultoria ela é focada na parte aí de atração, de seleção e desenvolvimento de pessoas. Mas o que seria essa atração e seleção? Então, a gente busca profissionais, né, através de uma solicitação de uma empresa. Então, uma empresa tem a necessidade de um profissional e nós, através do nosso trabalho, de ferramentas, nós buscamos esse profissional, fazemos esse processo de seleção e entregamos ali para aquele gestor um perfil bem assertivo e próximo à realidade, à cultura da organização e as habilidades técnicas e comportamentais que são traçadas ali na vaga, tá? Então, estou falando de vaga de emprego, né? Exatamente, sendo bem objetivo, a gente trabalha com oportunidades de trabalho. De um lado, nós temos o candidato, do outro, nós temos aí a empresa que está empregando e dando oportunidades para várias áreas, tá? Operacional, tático, estratégico, então são várias áreas que a gente atua. E por que eu estou dizendo isso para vocês agora? O que a gente mais observa nos candidatos é a dificuldade em se adequar à nossa nova era. Hoje o RH ele tem que ser tech, né? Então hoje existe uma gama crescente, assim, exponencial mesmo, de uma profissão que eu não sei se vocês conhecem, que chama-se cientista de dados. O cientista de dados, focado ali na área da TI, ele é o BI ali que vai fazer o quê? A tabulação, o estudo, né, dos dados para a gente, como empresa, e também dentro do processo de recrutamento e seleção, utilizar ao nosso favor para entregar de forma otimizada e mais rápidas as informações. Então, qual que é a tendência hoje de inovação na área de recrutamento, seleção e entrevista, tá? Então, cada vez mais nós vamos deixando os processos automatizados, informatizados, né, com tecnologia, tá? O LinkedIn, quem conhece o LinkedIn? Se você nunca ouviu falar do LinkedIn ou já está no LinkedIn, ela é a maior plataforma de empregabilidade do mundo. E o que tem por trás do LinkedIn? Inteligência artificial, análise de dados, palavras-chave sendo cruzadas para que a gente encontre o profissional dentro daquela rede com o perfil da vaga solicitada. Então, se atente se você está aí buscando uma recolocação ou até mesmo buscando um candidato quanto aos canais de divulgação de vaga,
tá? Então, tem mudado muito, a tendência é realmente ter um viés mais tecnológico, ter um recrutamento digital. Olha a possibilidade da gente reunir, né, uma projeção de 400 pessoas nesse momento, né, todo online. Então, a gente utiliza, sim, essas ferramentas para que a gente possa fazer um processo seletivo amplamente para o Brasil inteiro, não só no estado. Então, a gente consegue aumentar o leque, né, de oportunidades, de capital intelectual, trazendo para o nosso cliente mais oportunidade de forma rápida. Por quê? Nós temos, então, um sistema ou um LinkedIn, ou uma ferramenta que vai cruzar aquele cadastro que você faz, ou seja, você faz cadastro para você se inscrever em alguma vaga. Tenho certeza que você faz em algum momento. Seja você enviando um e-mail, seja você entrando no site de uma empresa e fazendo um cadastro, seja pelo LinkedIn, você vai realizar um cadastro, certo? Quando você realiza e sobe para esse sistema o seu currículo, você com certeza vai fazer um resumo ali, ou vai colocar algumas palavras-chave ou até mesmo o cargo que você almeja, certo? E aí a gente tem esse cruzamento dessas informações. Então, vem para a nossa área uma compatibilidade, dizendo assim, ó, o Frederico Lobão tem 67% de compatibilidade com a sua vaga. Então, eu já trabalho o perfil bem mais assertivo. E é importante vocês saberem disso, porque antes de chegar no tema da entrevista, existe esse pré, né? Esse pré-cadastro. E se você tem preguiça, se você não gosta de escrever, se você não se conhece, não sabe fazer um resumo curricular em relação ao que você faz, você vai ter dificuldade, com certeza você vai fazer um cadastro mais enxuto, um currículo mais pobre, e aí aquela compatibilidade que aquela inteligência artificial traz para nós vai dar baixa, né? Então, quanto mais alta a compatibilidade, mais assertivo é o seu perfil com a vaga que a gente está buscando. E aí eu vou deixando algumas dicas, né, referente a todo um processo seletivo, mas o nosso foco aqui hoje é sobre a entrevista de emprego, tá? O que eu tenho para falar para vocês? As entrevistas, a cada vez mais, elas acontecem de forma online, certo? Online. Então, o que a gente vê? Total despreparo dos candidatos, internet que não funciona, o celular não adequado, o ambiente não adequado, enfim, são várias situações que a gente percebe que existe um despreparo. E sabe que do lado de cá a gente se pergunta, poxa, a pessoa não teve que sair de casa, a pessoa fez o processo seletivo dentro da casa dela e ela não teve o preparo, o cuidado de pelo menos checar se a internet dela era legal, checar se o ambiente dela está iluminado, não está mostrando nenhuma particularidade dela. Tem gente que faz processo seletivo de entrevista dentro do carro, no quintal. Não, gente, tem várias, assim, dá uma novela aqui para a gente conversar. Mas eu gostaria que vocês pegassem esses exemplos e não praticassem eles, tá? Porque mostra o quê? Desorganização total, postura nenhuma, né? Então, já é uma dica que eu estou deixando aqui para vocês sobre o tema de entrevista, né? E aí os treinamentos também online, como esse que está acontecendo, os testes psicológicos online que nós estamos utilizando desde 2020, o CRP permitiu, então, a gente, validado pela Vetor, né, editora, a aplicação dos testes psicológicos online. E aí, o que acontece? Lá na frente eu vou contar para vocês sobre essa parte aqui, que é muito importante. O que os candidatos fazem na hora de preencher essas avaliações psicológicas online, tá? E avaliação comportamental também por gamificação. Veja a lista, né, de situações que eu estou colocando aqui, mas é agora, é no presente, não é no futuro, não. No futuro eu acho que vai ser mais avançado ainda. Isso está acontecendo agora. Então, você pode falar assim, eu não gosto de computador, eu não gosto de celular. Você precisa estar apto ou atualizado quanto a essas tendências tecnológicas de inovação. Você precisa estar. Até porque a faculdade já vai te forçar de alguma forma, né? Os cadastros nas plataformas, de alguma forma, você vai ter que inserir nessa questão tech, né? Da inovação. Então, como que você vai conseguir aumentar a sua empregabilidade acreditando
num processo arcaico e tradicional. Então, tá assim, gente, tá assim. Então, não se espante se a recrutadora liga para vocês e fala assim, ó, a gente pode fazer uma call online? E você, nossa, o que você tem que fazer? Pergunte. Como que funciona? Né? Eu tenho que baixar o aplicativo? É melhor pelo... Pode perguntar, né? Isso é normal, perguntar, tirar dúvida. E geralmente o recrutador também orienta. Mas se tiver dúvida, pergunte, porque é melhor do que, por exemplo, na hora da entrevista, o candidato mandar mensagem para o recrutador dizendo: não estou conseguindo entrar. Ah, vou ter que baixar o aplicativo. Ah, eu estou com dificuldade. Então é bom você se preparar antes, perguntar antes, para que você não seja pego aí, né, de saia justa, como a gente costuma dizer por aqui, de saia justa e cause uma má impressão. Então não perca a oportunidade de sempre causar uma boa impressão, principalmente na sua entrevista de emprego, tá bom, galera? E falando, né, dessa transformação digital, não tem como eu iniciar um bate-papo desse falando de entrevista se eu não tocar nesse assunto. Então, o primeiro ponto é você se atualizar, se organizar quanto a essa questão, tá? Em um segundo momento, a gente vai falar aqui sobre o que você procura, tá? Você que é graduando, você que está trabalhando, ou você que está procurando uma pessoa também, né? A gente tem um público aberto aqui. O que a gente mais sente dúvida durante um processo seletivo é aquela pessoa que não te passa segurança, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. O que você está buscando para a sua vida, né? Qual que é o seu propósito, a sua meta? Deixa eu tentar entender o que você está buscando, né? A pessoa, não, essa vaga é para mim, realmente eu quero ter a oportunidade de entrar nessa empresa, porque foi meu sonho, e eu participei disso, estou preparado, e tenho disponibilidade de viagem, e floria tudo. E o processo seletivo, ele continua. Dado o momento, o candidato entra em contato com a gente dizendo que desistiu da vaga, porque encontrou uma outra oportunidade. Então, aí você buga a cabeça, assim, mas a vaga até o momento, 10 minutos atrás, ela era o sonho da pessoa. Agora, ela já não é mais. Então, tem que ser autêntico, né? Realmente, a gente precisa alinhar valores. O que você está buscando? O trabalho e a vida são uma coisa só. Antigamente, a gente tinha o hábito de dizer, ó, separa o pessoal do profissional, né? Entrou daquela porta ali para dentro, a gente tem que ter inteligência emocional, mas que a gente tem uma pessoa só ali, é uma pessoa só. Então, é muito importante você alinhar o que você pretende para a sua vida profissional antes de qualquer coisa, do que você se comprometer com um empresário, com o seu gestor, de que vai fazer um trabalho. Tem gente que se compromete, fala, não, eu consigo, no mínimo aí, 1 ano. Já escutei o gestor falando, você se compromete comigo, no mínimo ficar 1 ano aqui comigo para tocar esse projeto? Comprometo, pode contar comigo. Passa 3 meses, a pessoa sai. Então, isso é muito desgastante e gera muita insegurança, tanto de um lado quanto do outro, né? Então, o que a gente percebe? A galera também é perdida. Eles não estão entendendo o que está acontecendo. A empresa realmente precisa dessa estabilidade. E aí, muitas vezes, a pessoa verbaliza ali que ela está naquele momento, que é compatível com o que ela está buscando, mas passa-se 3 meses ou até menos, a pessoa vira as costas e vai embora. Então, nos nossos processos, a gente tenta, assim, no máximo, mapear essa questão. Então, a gente faz bastante perguntas, a gente trabalha bastante, tenta fazer uma busca completa ali, pressiona, às vezes, com algumas perguntas, vai para uma entrevista técnica, coloca o peso ali da responsabilidade, sente através das avaliações psicológicas, para quê? Para que a gente realmente busque essa estabilidade. Então, o que eu falo? As pessoas estão buscando carreira,
trabalhos e empreendimentos cada vez mais alinhados com o que acredita. Então, qual que é o seu momento agora? Está na hora de você realmente estagiar? Está na hora realmente de você ter disponibilidade de viagem, por exemplo? Porque tem gente que viaja, fica fora da família e volta dizendo que não se adaptou, é assim, ó. Então, realmente é isso que você busca? A sua expectativa está alinhada com o propósito, com o que foi falado, né? Se você ter muito claro isso, você vai se sentir muito seguro, muito tranquilo com o que você estiver fazendo. E o mais importante, que eu acho que vai ficando diferenciado, que antes era normal, mas hoje se torna diferenciado. A autenticidade, o comprometimento, a responsabilidade, né? Existe ali uma confiança, existe um custo em colocar a pessoa ali à frente de uma equipe, existe todo um investimento de tempo, existe todo um investimento de engajamento, de conquista, né? De integração. E aí, simplesmente, hoje, tem perfis que são bacanas, falam assim, eu não vou conseguir manter, mas eu vou ficar aqui até quando você arrumar outra pessoa. Show de bola. Mas tem perfis que vira as costas e tchau e benção. Não tem um pingo de profissionalismo e de respeito. Então, tudo pode ser conversado, tudo pode ser negociado. Por isso que eu falo que é muito é de dentro para fora. Qual que é a sensação? O que que eu busco das empresas? O que que eu busco? O que que eu quero de verdade, né? Então, se o seu propósito estiver atualizado, estiver alinhado com o seu objetivo atual e você compreender que existe compatibilidade com o que você está buscando dentro da empresa, eu tenho certeza que vai embora. É um trajeto, né, de carreira que a gente chama, um planejamento de carreira. Hoje a ansiedade toma conta dos jovens, é incrível. Em 6 meses ele já quer reconhecimento, ele já quer aumento, ele já começa a questionar porque o fulano ganha mais que o ciclano e que ele está trabalhando mais. Cara, é olhar para o individual, é olhar para o seu projeto a longo prazo, é olhar para o que você projetou, tá? Então, antes de tudo, eu acredito que essa reflexão vale a pena, antes de eu iniciar no tema entrevista, né? Então, se comparar, se julgar em relação a que A, que B, cada um tem sua história, cada um tem o seu momento. E eu, como mentora de carreira, gestora de carreira, eu sempre comento com os meus mentorandos, né? Cada um tem sua história, o que você está buscando para agora, como que você vai chegar lá, qual o tempo para isso acontecer. E primeiro, quando você compara o seu com o do outro, a história, a experiência, a trajetória, o investimento intelectual em estudo, tudo isso tem que ser contado. O tempo de experiência, né? Tudo isso tem que ser contado. Então, existem momentos certos para que a gente solicite, se posicione. Então, 6 meses é muito breve. Existe um estudo que é 2 anos médio para você conquistar a estabilidade, a confiança e, de fato, integrar o seu papel dentro da organização, né? E aí, a ansiedade toma conta da galerinha, então calma, segura, respira, né? Tudo tem a sua hora, e se você tem muito claro aonde você quer chegar, você vai entender o porquê você tem que passar por degrau, degrau, degrau e degrau, tá? Então, tudo certo, se no momento da entrevista que o recrutador for te apresentar o projeto, te apresentar a vaga, você pode fazer perguntas normalmente, né? E tá tudo certo, se naquele momento você identificou que não faz sentido aquela vaga para você. A gente até agradece, porque o que deixa a má impressão é quando você entende, você verbaliza que quer, que vai continuar, que tem interesse, e depois a pessoa não te responde mais no WhatsApp, tá, gente? Isso acontece. Tem candidato que até bloqueia a gente. Vocês acreditam no negócio desse?
Pois isso é verdade, porque ele tem tanta dificuldade, a gente já vai avaliando o candidato com essa postura, desde o primeiro momento que a gente liga, a conversa pelo WhatsApp e a postura dele. Então, se ele não conseguiu voltar e dizer, Laís, não fez sentido para mim, eu pensei bem, eu vou declinar da vaga, mas eu gostaria que o meu currículo ficasse aí à disposição. Seria mais fácil assim? Não seria, não. Tem gente que foge e faz essa questão de bloquear, de não responder mais, de não ter a educação, que isso é educação, gente, isso é cortesia, né? O respeito com o recrutador, respeito para com o cliente, respeito para com ele mesmo, não é verdade? Então, enfim, eu acho que é a questão do autoconhecimento, conhecer você primeiro, se conhecer, entender você, a gestão das suas emoções, tudo isso vai preparar você para fazer uma entrevista de forma tranquila. Ah, eu estou ansioso, eu estou nervoso, eu estou com medo. O que você está sentindo naquele momento? O porquê você está sentindo aquilo? O que te agonia? O porquê, né? Respirar, manter a calma. É só uma entrevista. É só uma entrevista, né? Então, tentar fazer a gestão dessas emoções, controlar seus medos, dominar o que está te causando estresse, isso tudo é autoconhecimento. Inteligência intrapessoal, tá? Então, essa questão de iniciar o processo seletivo precisa passar por todas essas etapas que eu deixei aqui para vocês. Então, a questão da inovação e da tecnologia se atualize, né? A questão do que você procura. E agora eu vou falar de um tema também que é pertinente, a questão da empresa. Eu acho que vocês já devem ter passado por alguma coisa parecida. Se eu sou honesto, se os meus valores é honestidade, é respeito, é ajudar o próximo, é compaixão, cada um tem seus valores pessoais. E você inicia numa empresa onde você percebe que existe comportamentos antiéticos, existe a questão de desonestidade, de vantagem, de competitividade, isso do topo, né? E você percebe um movimento, uma cultura destoando do que você preza para a sua vida profissional, com certeza você não vai ficar feliz trabalhando lá. Você vai sentir angústia, você não vai se sentir bem trabalhando nessa empresa. E com certeza você não vai ficar muito tempo por lá, né? Então, geralmente, essas questões é muito forte com a liderança, que representa ali o todo da organização, né? Então, é muito importante você pesquisar sobre a empresa, entender quem que é a empresa, quanto tempo de mercado a empresa tem, quais são os valores, geralmente vai no site, né, que ela preza, tentar buscar mais informações e durante o processo seletivo, perguntar também sobre isso, para que você se prepare para entrar numa empresa que esteja compatível aos seus valores pessoais, tá? Então, seus valores pessoais com os valores organizacionais, ela tem que fazer assim. Tem que realmente ter compatibilidade. Porque senão não dá certo. Vai exigir um comportamento de um, tem uma expectativa do comportamento do outro e não vai dar liga, né? Então, isso é muito importante também, repensar e avaliar, tá? Outro ponto, eu sempre me confundo com o próximo slide aqui, gente. Agora sim, entrando, né, na parte do processo seletivo, que seria as entrevistas, né? Bom, quando a gente fala processo seletivo, você já imaginava, vai rolar uma entrevista de emprego, né? Vai acontecer uma entrevista individual ou alguma coisa vai acontecer, você já espera isso, né? Eu listei aqui, geralmente, o que acontece com etapas de processo seletivo. Isso pode variar um pouco, tá? De empresa para empresa, muitas vezes tem empresas que já te chamam
faz uma entrevista e no outro dia você já está trabalhando. Não é um padrão isso que eu estou colocando aqui. Eu estou colocando aqui conforme a gente aqui da consultoria pratica, tá bom? Tem empresas que é indicação, liga para a pessoa, fala assim, tem como você estar aqui segunda-feira para fazer um teste? Muitas vezes não tem uma conversa formal, não tem uma entrevista, a pessoa já trabalha o dia inteiro ali, dali ela já nem sai mais, né? E o que eu listei? Geralmente o que acontece? O processo seletivo, ele já começa desde a elaboração do seu currículo. A gente já teve uma live aqui com a parceria com a BZ, falando do como construir um currículo de sucesso, né? E aí, o currículo é que vai ser ali a sua representação, o seu portfólio, vai ser a sua cara. Então, meus amores, não adianta vocês... Eu sempre faço essa brincadeira, se vestir, gastar dinheiro, se perfumar, passar batom, passar perfume, arrumar a barba para ir para uma festa, mas na hora de você fazer o seu currículo, você faz seu currículo de qualquer jeito, você não investe no seu currículo. E aí o seu currículo às vezes pode ser eliminado quando chega para nós, porque ele não está adequado, ele não está falando nada, né? Ele está desatualizado, ele pode estar com erro de português. Então, a primeira dica que eu passo para vocês é invista na construção do seu currículo, porque a seleção número 1 começa pelo currículo. Então, eu vou lá e seleciono o currículo que eu acredito que é adequado para aquela vaga que eu estou trabalhando, tá bom? Depois que eu faço essa seleção curricular, lembre-se que você já vai estar sendo avaliado desde a primeira ligação, desde o primeiro contato, né? Que o recrutador, que o consultor tiver com você. Então, aí vem para a entrevista de seleção. O que é interessante? É você se atentar, através desses contatos, de como você se porta, se negocia, por exemplo. O que vocês acham? Hoje eu passei por isso, tá? A gente marcou um processo seletivo antes do feriado, certo? Para segunda-feira, dia 20, à tarde. Antes do feriado. Faltando 10 minutos para a entrevista, o candidato manda um print do teste do Covid, que ele foi testado positivo, só que ele foi testado um dia antes. E a entrevista era à tarde, ele teve a manhã toda para ele avisar, mas faltando 10 minutos, ele manda isso. O que vocês acham? Se eu falar assim, explicar para vocês quanto é isso daí? Então, olha, tem que ligar, se posicionar, deixar uma impressão bacana, né? Olha, durante esse feriado, fui testado positivo, estou indisposta. Queria saber se tem como a gente remarcar, se há a possibilidade da gente remarcar. Outra coisa que acontece bastante, atraso, né? Enfim. Nessa entrevista de seleção, é uma entrevista de seleção, não quer dizer que você já foi chamado para a vaga, preste bem atenção. A galera confunde demais. Então, quando a gente chama alguns processos de seleção para uma entrevista, ele já acha que a vaga é dele, tá? Não, existem outras pessoas participando desse processo seletivo, dessa vaga, e você é um deles, tá? Então, você tem concorrentes. E aí, depois que a gente faz essa entrevista, geralmente a gente pede para o candidato, ou a gente pega lá no currículo, a gente vai checar a referência. E aí? Por onde você passou? Você deixou uma boa impressão? Você fez um network legal? Quais pessoas vão dar uma referência profissional para você, de você? Vai confirmar? Geralmente você tem um número do seu líder anterior, ou a gente liga no RH da empresa. A gente vai fazer para quê? Por que, Laís, que você vai ligar? Porque a galera mente. Horrores no currículo. Papel aceita qualquer coisa. Ele fala que ele foi qual diretor. Quando você liga lá e fala com o líder, ele vai descrevendo o que ele fez. Não é aquilo, né? Então, mente. O tempo de experiência mente no currículo. Fala que ficou 6 meses.
muitas vezes ficou 3, ficou 2, em mente. Aí pode acontecer nessa esteira de seleção curricular, entrevista de seleção, referência profissional, também isso é opcional, mais uma vez, né? Cada empresa constrói as suas etapas de processo seletivo. Pode acontecer os testes técnicos, né? Pode colocar a pessoa para estar indo lá, ou fazer uma apresentação, ou colocar uma pessoa técnica da área para fazer perguntas técnicas que não tem como neguinho escorregar de jeito nenhum. A pessoa às vezes passa o mel na boca da gente que é recrutadora, né? Porque a gente não é técnico, a gente é analista comportamental, e aí na hora que vai para a entrevista técnica, uma pergunta já cai. Então, não adianta sustentar um perfil que você não está preparado. É melhor ter humildade, falar, do que evoluir para uma outra etapa, né? E fazer feio, né? Aí a gente segue com teste psicológico e pode acontecer estudo de caso também, né? Então, te dou uma situação, problema, e você resolve essa situação, problema, e apresenta. Então, cada empresa vai montar o seu processo, suas etapas de processo seletivo. Algumas bem resumidas, outras não. Outras têm até processo simplificado de seleção, mais demorado, que muitas vezes a diretoria não tem tanta acessibilidade à agenda. Enfim, vai, tá? De cada empresa para montar o seu processo seletivo, tá? E agora eu quero passar um pouquinho para vocês sobre tipos de entrevistas, tá? Talvez na sua cabeça você pense assim, mas a entrevista não é entrevista só? Não, a gente tem alguns modelos de entrevista que a gente trabalha, vai adaptar de acordo ali com a realidade, de acordo com o nível da vaga, tá? Então, a mais comum é a entrevista individual, tá? Aonde a gente faz esse processo de forma individualizada, né, com o nosso entrevistado, e a gente deixa ele bem à vontade. Tem RH, tem consultores que é mais protocolar, que tem, né, traz um roteiro de pergunta, não abre muito, mas nós aqui a gente tenta realmente deixar o nosso candidato bem à vontade, para ele não ficar nervoso, é mais um bate-papo e a gente vai puxando, né, através dessa conversa, dessa entrevista individual, todos os pontos que a gente acredita que é pertinente, tá? Quando o candidato ele é bem avaliado, atenção, pode acontecer de você não ser aprovado já na primeira entrevista individual, porque a consultora ou o RH ou o gestor entendeu que você não tem um perfil, né? Quando é bem avaliado, já encaminha para o gestor da área ou para as próximas etapas do processo seletivo, como eu expliquei há pouco, tá bom? E aí, geralmente, a gente tem uma meta de 2 a 5 profissionais pré-selecionados para apresentar para o gestor. Então, como eu falei, não vá na expectativa de que é só você, só se foi uma indicação, né? Só se foi algo nesse sentido. Do contrário, realmente é bom você perguntar, fique à vontade, quebre esse gelo. O recrutador, a consultora, a gente pode estar conversando. Realmente aqui na consultoria a gente preza por um processo humanizado, então é parceria mesmo. O sucesso do meu candidato é o meu sucesso, né? Totalmente ligado. E aí também tem a entrevista de emprego técnica, né? Que é aquela que eu comentei para vocês. Quando por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um agrônomo que vai cuidar aí da parte de agricultura, de plantação de soja, de milho, de sorgo. Como que vocês acham que é uma entrevista com um agrônomo? Ela é mais técnica, né? Quais perguntas vocês acreditam que poderia se fazer para esse agrônomo para saber se ela tem, para saber se ele tem ou ela tem essas competências para tocar aí, né? Uma plantação de soja, de milho, que seja, né? Como vocês acreditam que a gente conseguiria extrair dele respostas que a gente conseguiria validar se ele sabe ou não? Então, quem é da área, é técnico, realmente já sabe
como é conduzido esse tipo de entrevista. Entrevista de emprego comportamental ou por competência. O que acontece? Essa é a mais usada, usual aqui, é a entrevista comportamental por competência, né? A gente faz a avaliação também da personalidade do candidato, da parte comportamental, a gente avalia a compatibilidade da cultura da empresa com o do candidato, tá? E eu faço algumas perguntas situacionais, por exemplo, vamos supor que é um gestor de armazém, que está aqui comigo fazendo processo seletivo e seria uma entrevista. Então, eu perguntaria para ele, você pode me descrever qual foi o momento ou como você estruturou o armazém, a mudança, a estocagem, né, desses grãos produzidos em excesso? Como que você fez? Aí ele vai falar, ele vivenciou, então ele vai conseguir falar com tranquilidade. Quer ver um exemplo? Uma vaga de gestor financeiro. Eu fiz a pergunta para a candidata se ela conseguiria me passar passo a passo como era a estrutura do contas a pagar dela. E ela se perdeu. E ela falava, ela rodeava, mas ela não respondia o que eu perguntava. E aí a entrevista por competência, a entrevista comportamental, me conte um momento que você teve um desafio com um liderado seu e você teve que desligá-lo. Aí você vai ter que contar uma situação, né? Me conte qual foi o maior desafio, o maior projeto que você conseguiu entregar, ou qual foi o maior projeto que você teve desafio que você não conseguiu entregar e por que não conseguiu entregar, né? Então, através de algumas perguntas, você consegue ir mais a fundo e entender realmente se a pessoa vivenciou ou não, tá? A entrevista simulada, muito interessante para quem está aí buscando recolocação ou buscando seu primeiro estágio ou nunca participou de um processo seletivo na vida e dá aquele medo, aquela insegurança. A gente prepara esse candidato, tá? Então a gente começa a conversar com ele, fazendo uma simulação de entrevista. Depois dessa simulação de entrevista, eu venho com o feedback da entrevista, falo o que foi legal falar, o que não foi legal falar, faço um cruzamento do perfil dele com o perfil da empresa. A gente faz todo esse trabalho para que o candidato se prepare para as etapas de processo seletivo, se sinta mais seguro, tá? Muitas vezes, no meu processo seletivo, hoje mesmo aconteceu, eu dou o feedback na hora ali para o meu candidato. Então, faz uma apresentação, um estudo de caso e tal, e eu falo, olha, eu senti falta disso, eu senti falta daquilo, essa situação, né? Como você conduziria essa situação? Projeta para mim isso. Olha, acho que esse ponto... Então, até o processo seletivo, eu já consigo conduzi-lo e ele entender, né, o que poderia ser melhorado ou não, tá? E parabenizo, e falo que tá legal, ou falo, olha, acho que você poderia, né, adaptar isso, porque realmente é um preparo, né, gente? Então, é entrevista simulada. Entrevista coletiva, acho que alguns de vocês já devem ter participado em grupo, né? São conhecimentos técnicos e as habilidades dos profissionais semelhantes, então, geralmente, o mesmo cargo se coloca ali, né, para fazer essa entrevista em grupo. Gera meio que uma competitividade, a gente observa muitos comportamentos, principalmente de competitividade, agressividade, a gente já consegue avaliar ali durante esse cenário. E a entrevista painel, que é o quê? Você, candidato, sendo entrevistado, eu falo para uma comissão, né? Geralmente vem um gestor, um diretor, o RH, então vem vários avaliadores que terão, de alguma forma, contato com aquele cargo que você está se candidatando. Então, é super normal acontecer isso, tá? Chamar outras pessoas para participar do processo seletivo da sua vaga, tá bom? Então,
Essas são algumas entrevistas que eu achei bacana trazer para vocês. E lembrem-se que cada empresa adota a sua, cada consultor usa, né? Vai depender do nível da vaga. Se a vaga é muito operacional, ele vai adaptar. Se a vaga é de nível diretivo, é conduzida com a baliza maior. Então, vai depender de qual é a vaga, né? De qual é o cargo, de qual é o nível ali, para que a gente conduza e escolha a melhor forma de ser entrevistado, tá bom, gente? Bom, já passei aqui para vocês. O penúltimo tópico, espero que vocês estejam aproveitando esse aqui, ó, vocês podem tirar print da tela, compartilhar aí, porque é regra de ouro mesmo, tá bom? Então, eu listei aqui 12 dicas para vocês arrasarem, então, nas entrevistas de emprego, tá bom? Número 1, civilidade e educação. Vocês acreditam que eu estou falando para vocês serem educados? É verdade. Gente, a educação, dei vários exemplos aqui, né? Então, você tomar cuidado na abordagem, agradecer, ser educado, dar atenção, né? Se posicionar, negociar datas, se você não consegue ir, né? Então, gente, realmente, ter educação, sabia? A gente consegue definir quando a pessoa é muito educada ou não durante o processo seletivo. Isso é importante, será, para dentro de uma empresa, educação? Acho que é legal, né? Autenticidade, seja você mesmo. Não adianta você sustentar uma pessoa que você não é, a máscara cai. Sob pressão, ainda mais, né? Durante a avaliação psicológica, aí, Jesus. Então, não adianta você, às vezes, demonstrar uma questão ali, porque isso adoece. Ninguém vai se sustentar por muito tempo, certo? Confirmar a presença ou ligar para desmarcar, isso eu já falei lá atrás, né? Ó, quero confirmar tudo certo para amanhã, 10 horas, online, nesse link, é esse mesmo, né? Verificar a localização ou endereço, tá bom? Vocês acreditam que mesmo online a galera atrasa? É verdade, tá? Atrasam. E nem avisa, tá bom? É verdade. Então, não utilizar gírias, muitas mesmo. Quem, assim, trabalha aí na informalidade ou não está acostumado a esse processo formal, a gente está avaliando você. Então, tem algumas palavras que são inadequadas no ambiente corporativo. E aí você já está sendo avaliado nesse momento. Então, não é legal. Cuidado com esses vícios de linguagem que vocês vão utilizando, achando normal, e aí depois você pode causar uma má impressão. Não, o clichê, né, gente? Todo mundo sabe disso, mas será que isso acontece? Não fale mal do antigo emprego, né? Então, assim, olha, eu não queria falar não, mas sei que é antiético, mas aí fala mal do emprego, né? Fala mal do líder. Então, tente ser imparcial, não me adequei, né? Realmente fiz uma solicitação para desligamento, entramos num acordo, não me adaptei ao estilo de gestão, não preciso entrar em detalhes em relação a isso. Assim, é complicado essa questão, porque até que para a selecionadora, que é a recrutadora, quando acontece, a gente ainda traz uma reflexão para tentar avaliar o porquê que ele está reclamando, se é pertinente, se não é, sabe? A gente ainda tenta fazer um filtro nesse sentido. Mas vocês acreditam que o candidato vai lá para a entrevista técnica final com o gestor e ele fala mal do outro gestor para o gestor? Vocês acreditam, né? Tenho certeza que vocês acreditam nisso. Então, é isso, né? Então, não é legal. Já vi muito candidato perder a oportunidade por isso. Postura corporal. Desde a hora que vocês estão na recepção, a roupa, que a gente vai falar agora, da roupa, da vestimenta adequada, vocês estão sendo observados. A forma com que você senta, o desleixo, né? Que tem gente que senta totalmente, parece que está no sofá, né? A questão com o celular, cuidado com o celular na hora de fazer esse processo seletivo, fazer essa entrevista,
tá? Então, postura, o corpo fala. Então, atente aos detalhes, vai lá no mural da empresa, lê os informativos que está lá, seja educado, seja paciente. Tem candidato que começa a tremer, mexer o pé, mexer a mão, balança tudo lá, né, esperando, e fica muito agoniado. Então, respira, calma, toma água, relaxa, que é o momento, tá? Para bater um papo ali e vai dar certo. Vai dar certo. Se não deu certo, terá outras oportunidades. Então, não chegue perguntando direto sobre salário e benefício. Antes de começar a entrevista, tem alguma dúvida? Não, queria saber como é que é o salário, benefício da empresa. Então, se você já jogar isso, vai parecer que você tem muito mais interesse ao salário do que o propósito, que a carreira, que a busca. Isso quebra, isso mata qualquer um. E principalmente para quem que você tem que perguntar para o RH, deixar essas perguntas para o RH, para o consultor, para o gestor, só se o gestor estiver fazendo o processo, mas deixa para o final. Entenda primeiro se você tem as habilidades, entenda primeiro quais são as necessidades, para depois você chegar nisso. Ou pergunte antes de iniciar o processo seletivo, entende? Não faz sentido. Pergunta antes, tá bom? Testes ou dinâmicas, ficar bem atento às orientações repassadas. Os testes psicológicos e dinâmicos. Não prestam atenção, depois fica perguntando ou preenche errado e é prejudicado. Durante uma dinâmica, preste atenção no que a orientadora está dizendo, como é para ser feito, porque depois você vai ser prejudicado ali na hora de fazer desatenção, desorganização, enfim. Cuidado com isso. Estabelecer uma atividade, né, necessário para ser o mais natural possível, né? Representar respeito com os outros durante essa dinâmica, porque o que acontece? Durante a dinâmica, tem muitas pessoas que são competitivas e elas são dominadoras, não deixam o outro falar, atravessa o outro, às vezes atravessa o próprio recrutador quando está falando, é ansioso demais, então a gente consegue perceber muita coisa, né? Então, cuidado com isso. Mas se for tímido, se esforce para falar, não fique caladinho, participe, se exponha, faça da melhor forma possível, tá bom? E o vestimento adequado, que foi o que eu falei. E por último, que eu gostaria de deixar essa dica para vocês, arrasarem nas entrevistas que vocês forem participar, tá? É quanto às avaliações psicológicas. Então, você pode passar por várias avaliações psicológicas, vai depender do perfil da vaga, vai depender do nível da vaga com que você está se candidatando, mas na sua grande maioria vai ser um teste ali de produtividade e atenção, vai ser uma dinâmica de grupo, pode ser uma redação que já avalia a grafologia, tá? Que através da letra a gente consegue avaliar a personalidade. Pode ser um teste de atenção e concentração, pode ser um teste de raciocínio lógico ou até mesmo um teste de personalidade. Então, por que nós utilizamos isso? Para a gente ver se realmente o seu perfil, a função está adequada com o cargo que você está se candidatando. Um analista financeiro com uma atenção e concentração baixa, ele pode errar vários pagamentos ou esquecer de pagar algum pagamento. Então, por isso, a gente também tenta ser assertivo utilizando algumas ferramentas para alinhamento de perfil. E por isso é importante, se você tiver dúvida, perguntar ao seu RH, o recrutador, o consultor, sobre o teste, e vocês têm direito de pedir uma devolutiva sobre o teste também, tá? Eles não passam o teste na íntegra, mas uma devolutiva a gente pode passar para vocês, vocês podem solicitar, tá bom? Então é isso, espero ter contribuído com vocês nessa noite, tá? Fico muito feliz pelo convite. Qualquer dúvida, anote aí no chat que agora a gente volta aqui e responde para vocês, tá bom? Agora eu vou dar a palavra aí para os meus colegas, acho que o Frederico ou a Joyce vai falar, né? E aproveitem bastante, porque depois dessa dica de entrevista, agora você entrou, vai trabalhar. E aí, Joyce, Frederico, como é que é a postura desse profissional aí, né? Dentro da empresa, atuando tecnicamente. Agora é com vocês.
Bom demais, Laís. Muito obrigado. Bárbara, eu tentei destravar aqui minha câmera, não consegui, não sei se é um comando seu aí, mas, de toda forma, Laís, muito obrigado. Acho que super alinhado aqui com uma série de crenças internas que nós temos. O REAG está numa fase de expansão aí muito, muito bacana e contratando gente todo dia, né? E realmente nós estamos tendo uma dificuldade enorme, não só com recém-formados, né? Mas algumas das características e comportamentos aí apontados, você vai procurar pessoas aí com mais de 3, 5 anos de formado e às vezes a pessoa tem excelentes competências, mas peca em elementos básicos que você citou aí de comportamento, de vocabulário. Então, realmente o mercado está cheio de oportunidades e a gente precisa estar preparado aí para... A missão está ó. Pois é. Mas muitíssimo obrigado mesmo. Pessoal, agora nós vamos para o segundo momento com a Joyce e com o Lobão. E muito bem dito pela Laís, né, que nós falamos de elementos aí pré-contratação e depois de contratado, pensando aí na entrega junto ao seu cliente, né? E aí a zootecnia, não só na pecuária, mas na avicultura, suinocultura, qualquer sistema aí de criação, vai precisar que o profissional tenha determinadas competências que muitas vezes os técnicos não estão plenamente preparados, né? Não seriam só competências técnicas, que é o que a faculdade traz, né? Uma série de visões aí de mercado, de número, do negócio do cliente, isso vai fazer total diferença aí na sua conquista de mercado, né? E aí eu trouxe hoje a Joyce e o Lobão, que todos dois têm trajetórias fantásticas. Hoje, eles e mais alguns técnicos estão à frente do nosso escritório de Cuiabá, atendendo projetos do Mato Grosso, Rondônia, Acre, Mato Grosso hoje com o maior rebanho do Brasil, fazendas se intensificando, se tecnificando, investindo dinheiro com um perfil de produtor moderno, querendo ganhar dinheiro com o negócio. E aí, antes de passar a palavra, eu escutei uma frase muito bacana de um produtor, inclusive cliente nosso, num evento em Marabá, que ele falou assim, olha, eu não vivo sem consultoria, mas eu preciso de alguém que seja melhor do que eu, porque se ele for pior, ele não vai agregar nada. Então, só que nós estamos lidando com empresários aí que têm centenas, milhares de hectares de terra, um patrimônio construído aí absurdo, e esse cara deposita na consultoria uma ferramenta de transformação, de melhoria do resultado. Então, nós, falando isso como veterinário, mas a Joyce, o Frederico, os zootecnistas do Brasil, precisam estar preparados para encantar essa turma, né? Então, é por isso que nós fizemos o convite aí para a Joyce e para o Lobão compartilhar a experiência e a visão deles do perfil desse profissional que mercados cada vez mais demandantes, como do Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, estão desejando, né? Então, Joyce, Lobão, a palavra é com vocês e daqui a pouco a gente vai para as perguntas e respostas, ok? E aí, Lobão, quer começar? Deixa a senhorita começar primeiro as mulheres, né? Então, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Joyce, sou formada em zootecnia e assim, já fiz bastante coisa, né? Hoje, atualmente, trabalho na gestão, como o Rafael bem falou, muito gratificante, porque, assim, primeira vez que a gente fecha um orçamento de bilhões é o reflexo do tamanho, né, do que o agronegócio pode proporcionar. A Laís, que conteúdo riquíssimo, né? Porque eu acho que hoje a gente tem que conversar mais sobre essa questão de como a pessoa quer se ver, quer formar a carreira, né? Na minha época, eu não tive ninguém que me ensinou diretamente como que eu ia fazer, mas eu tive mentores muito importantes nisso, né? Pessoas que eu me aproximei justamente para agregar, né? Na época de faculdade, existe todo aquele assédio, é muita festa, é
muita coisa acontecendo, cobrança, você está meio na dúvida, mas é muito importante direcionar, já quando você está ali convivendo naquele ambiente de profissionais, né? Os primeiros que você consegue ter contato são os professores. Então, acredito que esse ambiente já lhe proporciona um direcionamento, porém não é o suficiente, né? Como a Laís comentou sobre o network, eu sou filha disso, né? Eu sou o resultado de network, porque eu vi na faculdade onde os professores estavam muito mais ligados com a área acadêmica e dava aquele direcionamento para desenvolver esse currículo na área acadêmica. Mas, vendo aquilo, eu falei, bom, mas eu quero ver como que é o campo, e aí, como é que eu vou fazer? Então, uma oportunidade foi participar de exposições agropecuárias, né? Ainda tem, eu acho que esse tipo de serviço, estagiar na exposição, participar de pista, e nesse meu tempo eu tive a oportunidade de trabalhar numa leiloeira, de fazer negócios, né? Trabalhar numa associação dos criadores, trabalhei também numa outra associação na Associação do Girolando. Isso tudo foi através desse network criado dentro do ambiente já que eu queria participar. Naquela época, eu não sabia direito o que eu ia fazer, né? Eu queria trabalhar com animais de grande porte, mas eu estava mais direcionada para a área da nutrição, só que eu fiquei pensando, falei, cara, vou me expor, né? Vou direcionar por aqui. E aí, onde que entra toda essa questão do posicionamento, do comportamento, do jeito de se portar diante daquelas pessoas que têm autoridade no que elas fazem, né? E como que você quer se ver lá na frente. Então, tudo é uma caminhada, não é fácil, né? É uma trajetória, mas quem não é visto não é lembrado. Então, eu vi na exposição uma vitrine no primeiro momento. Logo depois, consegui um estágio numa fazenda, que era um estágio que eu ia final de semana, né? Eu me abdiquei de dedicar os finais de semana para... Cara, a minha faculdade não tem a parte técnica tão desenvolvida, não tem muito animal e tal. Na época que eu estudei na UFAL, eu não tinha nem laboratório com animais. Hoje está show, tem gado, tem ovino, mas na época não tinha. Então, como que eu ia buscar isso? Então, foi atrás de conhecidos, né? A Carla, uma pessoa muito importante na minha carreira, falou, já, eu arrumo um estágio para você. Fui lá, estagiava dia de sexta-feira, depois da faculdade, e sábado de manhã. E assim foi desenvolvendo. Depois veio as oportunidades através da exposição, passei um tempo fazendo controle leiteiro oficial pela Girolando, mexi com bovino de corte, depois fui 100% para o leite, gerenciei um projeto de produção de leite orgânico e depois realizei o sonho de trabalhar no Reagro, que foi uma coisa construída lá atrás, quando eu fiz um curso, né? Aquela dificuldade, mas eu precisava investir em conhecimento. E que na faculdade você tem uma parte dele que vai contribuir na sua carreira para frente. Mas você precisa buscar, né? E direcionar o que eu quero fazer. De um universo que a zootecnia tem, você escolhe 3, 4 áreas e vai direcionando para ir para congressos. Eu não deixei de fazer nada, consegui passar sem perder nenhuma disciplina, mas eu sempre estava em exposição, em congresso, estudando, porque isso tudo ajudou a me estruturar mais para frente e ainda estou em desenvolvimento, mas essa base organizou as coisas para que hoje o caminho fosse mais fácil, porque se permanecer no processo também é um trabalho, né? Como a Laís mencionou. E diante disso tudo, o que foi importante, né? Estar no meio das pessoas. E aí, assim, o que é que dá conta de você fazer? Porque essa questão do autoconhecimento, né, de o que é que você consegue fazer para fazer a diferença
e fazer o seu melhor todos os dias. Então, a carreira nossa, ela precisa ter muito uma estrutura dessa. Mesmo que você está na dúvida, mas, cara, o que eu quero fazer, por onde que eu vou, com quem que eu converso, porque dentro da faculdade ou no ambiente ali onde você está fazendo um trabalho ou qualquer coisa do tipo, vão ter pessoas que têm mais experiência que você, e até hoje eu não morri se eu perguntei, né? Uma frase que eu escutava muito, peque por tudo, menos por falta de perguntar. Então, são perguntas que não é qualquer pergunta, né? Ter uma certa noção de o que é que você vai perguntar, mas as pessoas estão ali, às vezes, dispostas a lhe ajudar e você não está observando. Então, muito do que foi construído hoje, da Joyce, que está aqui falando com vocês, foi através disso, de estar no meio, de estar ali exposta ao mercado, mesmo com baixas expectativas, pessoas falando que às vezes não ia dar certo por ali, deu umas cabeçadas também, mas tudo foi com um propósito, né? Sabendo para onde que a gente tem que ir, para onde tem que ir, para onde que vai. E dentro da zootecnia, a grande felicidade que eu tive foi de me encontrar na gestão, né? Que aparentemente na faculdade não é tão desenvolvido assim. E essa oportunidade de ter a gestão como uma linha da zootecnia foi muito feliz, porque eu estava bem direcionada na área da nutrição, parei dentro de um projeto onde que o menos que eu tinha que ser era nutricionista, né? E quando você tem que viabilizar um negócio, trabalhar com planejamento, às vezes, na nossa base, isso não tem tanta ênfase durante o curso. Então, foi aí que os cursos fora da faculdade, conversa, mentoria, que hoje chama mentoria, né? Antigamente era sentar e conversar sobre um assunto. Fazer esse planejamento nunca foi uma coisa que eu, dentro da zootecnia, pensei, mas eu sabia que o ano ele acontece dentro dos 365 dias, ele tem um inverno, ele tem as águas, eu preciso me planejar. E como que eu vou fazer isso? Então, assim, dentro da zootecnia, a cabeça começou a pensar o quê? Eu preciso me planejar nutricionalmente, planejar a parte forrageira e o caixa, e no final eu acabei de uma nutricionista me transformando numa gestora por conta da oportunidade. Então, dentro do agronegócio, da zootecnia, a oportunidade da gestão, ela não tem limites, né? Não tem fim. Justamente porque hoje existe uma grande demanda e que realmente quem quer direcionar vai ter oportunidade tanto de aprender quanto de trabalhar, né? E hoje, dentro desse negócio, o que a gente vê muito, né, é as pessoas ansiosas para chegar no final e não aproveita a caminhada, né? O que eu vou deixar o Lobão falar, né? Mas o que eu posso contribuir hoje com vocês é com essa reflexão do que aproveitem o processo, aproveitem o momento que vocês têm dentro da faculdade para ser uma diretriz na sua vida, e não uma coisa que vai passar e você só vai querer correr atrás no último semestre, né? Então, eu creio que tem pessoas aqui de todos os semestres, né? E a gente não sabe mais ou menos como que está a situação de faculdade ou já está no mercado, né? Mas que o processo ele é válido para a construção da carreira, e ele como um todo, né? A vida pessoal junto com a profissional, tentando balizar essas coisas de uma forma coerente, sendo ético para tudo que vai fazer. Não existe falta de oportunidade para as pessoas que têm isso muito certo na sua cabeça. Então, o que eu posso contribuir hoje é isso, e qualquer dúvida, manda uma perguntinha aí.
Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui falando com vocês. Agradecer o Rafael pelo convite, né? É uma honra muito grande estar falando com futuros colegas, com colegas de profissão, né? E vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória. Eu sou zootecnista, formei em Uberaba, na FASU, atuo no Reagro como coordenador de projetos de pecuária de corte e projetos de integração lavoura-pecuária, Mato Grosso, Rondônia, Acre e ali no pedacinho também do Amazonas. E eu escutando aí tudo que a Joyce falou sobre aproveitar a jornada durante a faculdade, escutando todo o conteúdo que a Laís falou, tipo assim, fiquei impressionado aqui com as coisas que a Laís colocou para a gente, que ela organizou na minha cabeça muitas coisas que eu já tinha consolidado como prioridades para um profissional. A Laís, com a fala dela, ela organizou isso muito claro na minha cabeça agora, sabe? Então, foi muito rico para mim a fala dela. E o que eu tenho para falar para vocês são alguns pontos que eu acredito que um profissional, algumas características que o profissional do futuro ele necessita, sabe, gente? Uma das características que eu acredito é a adaptabilidade. Outro é as habilidades interpessoais, as habilidades de gestão e de organização de tempo, os conhecimentos de tecnologia, os conhecimentos da cadeia de valor dele profissional e da empresa onde ele está trabalhando, tá? E habilidades analíticas. Sem esquecer, pessoal, que pode parecer uma coisa muito clara, muito óbvia, a capacidade e o conhecimento técnico. Tá? Eu falo muito isso porque eu vejo muitas pessoas formando, ingressando na carreira e tendo uma dificuldade muito grande em desenvolver a sua capacidade técnica dentro de uma empresa de nutrição, ou de uma fazenda, e eu vejo isso como um ponto bem preocupante, sabe? Que aí entra um pouco no que a Joyce falou, sabe? De aproveitar a jornada ao longo da faculdade, de aproveitar as oportunidades que existem de fazer estágio, de aproveitar a oportunidade de estar em contato com profissionais gabaritados, profissionais de experiência, profissionais que possam ser mentores de todos nós ao longo desse caminho. A adaptabilidade, eu vejo ela como um ponto muito forte, muito importante, que ela vai gerir e ela que vai mandar como que vai ser o nosso desempenho dentro do nosso trabalho, sabe, pessoal? Eu vejo pessoas com dificuldade de se moldar dentro dos valores da empresa, o que a empresa acredita, a maneira que o gestor da empresa gostaria que as coisas aconteçam, sabe? Então, assim, o profissional do futuro, ele precisa ter a capacidade de se moldar às características do ambiente onde ele encontra. Então, eu sei que todos nós, cada um de nós, temos algumas características mais fortes, né? Que é a história dos perfis comportamentais, só que nós não podemos nos contentar em desenvolver e usar como muleta apenas essas características que nós temos mais fortes, sabe?
Então, a adaptabilidade entra muito nisso, a capacidade que a gente tem de desenvolver outras características que nós não temos como ponto forte, que entra também na história das habilidades interpessoais. Quando nós estamos no mercado de trabalho, quando nós estamos trabalhando em equipe, a gente precisa ter a capacidade de nos relacionar com diferentes tipos de pessoas, com diferentes níveis culturais, diferentes níveis intelectuais. Então, nós precisamos ter a capacidade de nos adaptar a diferentes tipos de pessoa, para que a gente possa ter uma habilidade interpessoal maior, para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. O que eu estou falando, então? A gente tem que saber nos comunicar com perfis diferentes de pessoas. Tá? Nós precisamos também ter habilidade de gestão, principalmente de gestão de tempo. Nós temos que ter a capacidade de sentar e fazer a nossa agenda da semana, ou fazer a nossa agenda do mês, entender o que nós vamos fazer, o que nós vamos entregar, em que prazo que nós vamos entregar. Eu costumo falar muito para os nossos clientes que os gerentes é uma condição sine qua non que eu coloco para todos os gerentes que trabalham comigo, que é a utilização de uma agenda. Então, assim, o que eu quero que tenha nessa agenda? Quais são os trabalhos que precisam ser feitos no dia seguinte? Então, eu falo para o pessoal, escreve aqui para mim, quais são as atividades a serem realizadas no dia seguinte? Quem são as pessoas que vão realizar essas atividades? Qual o tempo que é necessário para realizar cada atividade dessa? E todo dia, no final da tarde, eu sento com eles e falo assim, e aí? O que foi feito? Dessas atividades, todas elas foram concluídas? Se não, o porquê elas não foram concluídas? A nossa gestão do tempo foi feita de maneira errada? E realizar a programação do próximo dia. Tá? O profissional do futuro, gente, que nem a Laís falou algumas vezes, ele tem que ter uma capacidade e um conhecimento muito grande de tecnologia. O agronegócio, cada dia que passa, ele avança numa velocidade enorme. E o que a gente mais vê são ferramentas tecnológicas que estão chegando para auxiliar os produtores, auxiliar os técnicos a obterem resultados de maneira mais rápida e um volume de números maior para a gente ter uma capacidade analítica maior também. Então, assim, quem não tiver conhecimento de tecnologia vai ter uma grande dificuldade no mercado. Então, assim, um técnico ele tem que ter a capacidade de mexer no software. Um técnico ele tem que ter a capacidade de mexer no Excel. O técnico ele tem que ter a habilidade e a capacidade de usar ferramentas de tecnologia que vão ter dentro de uma fazenda. Pode parecer uma coisa básica, mas existem muitos técnicos formados que têm a dificuldade de mexer nessas balanças novas aí de troncos de contenção, nesses bastões que fazem identificação por brincos eletrônicos. Então, assim, fica uma coisa difícil a colocação de uma pessoa dessa a partir do momento que ela não tem a capacidade ou conhecimento de tecnologia e também não busca desenvolver essa característica. Outra coisa que eu acho de suma importância é a pessoa entender quais são os valores dela mesma. Então, Frederico Lobão, quais são os valores que eu tenho na minha vida?
qual é o meu objetivo de vida? E, dessa mesma forma, entender qual é a cadeia de valor da empresa que ele está trabalhando. Sabe? Isso tem que haver uma sinergia. E eu falo muito que eu tenho uma dificuldade muito grande para contratar gerente para fazenda. Hoje, se nós do Reagro, da equipe Corte, fizermos uma lista de quantos coordenadores de região precisam de gerentes para a fazenda, eu falo para vocês que dá uma lista aí de uns 20. E assim, e não é porque não existe pessoas interessadas no cargo. Não existem pessoas com as características que a gente acredite que sejam necessárias. Para mim, Lobão, um gerente, costumo muito falar para o pessoal, ele tem que ter 4 características. Uma é a capacidade técnica, ele tem que ter uma condição de estar ali naquele lugar para ele discutir com o proprietário, para ele discutir com o consultor, para ele discutir com o veterinário que faz a reprodução da fazenda. Então, isso é a capacidade técnica. Ele tem que ter a capacidade técnica de avaliar um pasto e tomar a decisão se está na hora de entrar ou se está na hora de sair com o gado. Ele tem que ter a capacidade técnica de estar avaliando se tem cigarrinha ou se não tem cigarrinha. Ele tem que ter a capacidade e o conhecimento técnico de saber qual é o momento de posicionar a nutrição para as águas, a nutrição de transição, a nutrição do momento seco, do período das secas. Tá? E também eu acredito muito que o profissional do futuro ele precisa ter habilidades analíticas. O que são habilidades analíticas? As habilidades de analisar dados, analisar indicadores. Então, assim, hoje, o Lobão ele tem um papel muito maior de analisar indicadores, de analisar números e tomar decisão em cima desses números do que montar a cavalo e estar rodando na fazenda. Hoje, o Lobão, como coordenador de projeto, ele tem a função de analisar os números, criar um planejamento em cima daqueles indicadores, daqueles números e traçar um caminho para a fazenda. O Lobão, hoje, ele tem uma função muito grande, e isso eu, como entendedor da minha cadeia de valor, o que eu quero para mim, tá? A minha missão de vida, falo muito, que é agregar na vida de outras pessoas. Então, assim, eu, quando vou para a fazenda, eu não vou para lá pensando em qual vai ser o planejamento nutricional que eu vou fazer para aquela fazenda naquele momento. Eu vou lá pensando se eu vou olhar o pasto número 15, se ele entrou na altura certa e se ele saiu na altura certa. Eu estou indo para a fazenda para mudar a vida das pessoas, para mudar a vida do meu cliente. E o meu cliente, pessoal, não é o dono da fazenda, não é a empresa. É a empresa, mas também são os funcionários. Então, o meu intuito é chegar lá e capacitar essas pessoas. Eu não vou chegar lá e falar, você errou nisso ou naquilo. Eu quero chegar lá e transformar um vaqueiro, um simples vaqueiro, num capataz da fazenda. Como que eu vou fazer isso? É sentando com ele, chegando lá no pasto, explicando qual o momento que ele vai entrar com o gado no pasto, qual o momento que ele vai sair e, o mais importante, o porquê daquilo. As pessoas têm que entender o porquê que elas estão executando alguma coisa.
E não existe maneira melhor de você mudar a vida das pessoas do que capacitando elas para fazer algo maior. Tá? Assim, as meninas foram falando e eu fui anotando várias coisas, sabe? Eu anotei várias coisas, estou com o meu caderninho aqui lotado de anotações, de coisas que eu acredito e que elas foram falando e que eu fui organizando, sabe? Eu acho muito importante falar para vocês, que é uma coisa, comprometimento. Sejam comprometidos no que vocês fazem. Tenham foco no projeto dos seus clientes. E, principalmente, comprometimento no foco do projeto pessoal de vocês. Só que nem a Laís falou, vamos ter foco, vamos ter comprometimento, mas vamos ter autocontrole, vamos controlar a ansiedade. Porque eu tenho uma dificuldade grande com algumas pessoas, em certos momentos, que é exatamente o que a Laís falou. A pessoa está há pouco tempo dentro de uma empresa, ou está há um tempo considerável dentro da empresa, só que a vontade, a ânsia dela de estar ocupando altos cargos ou por ter um salário muito alto, um salário melhor do que ela está tendo naquele momento, que é a realidade dela, muitas das vezes atrapalha essa pessoa. Então, assim, o autocontrole é muito importante para todo mundo. E tenham, gente, um entendimento do caminho que vocês querem trilhar, aonde vocês querem chegar. E uma das maneiras, uma das boas maneiras de fazer isso é tendo mentores. Procurem pessoas que vocês admiram, que vocês acham que sejam pessoas que tenham valores que vocês têm, que vocês acham importantes, profissionais que têm uma carreira bem-sucedida, consolidada. Conversem com essas pessoas, tentem estar próximo a essas pessoas. Tá? E um recado que eu acho muito importante, principalmente para a turma que está recém-formada ou está formando: invista em conhecimento. Nunca abandone isso. Invistam em conhecimento. Conhecimento, ele nunca é demais. Nossa vida é um eterno aprendizado. E o profissional que não se capacita, que não se atualiza, ele está fadado ao esquecimento. Então, assim, vocês estão formando hoje cheio de gás, cheio de vontade para trabalhar, pessoas que vão estar buscando muito conhecimento. E vocês podem ter certeza que vão vir várias pessoas ao longo dos anos entrando no mercado de trabalho também, querendo trabalhar, querendo ocupar o seu lugar, e pessoas que, se você não buscar conhecimento, não investir em conhecimento, elas vão tomar o seu lugar. Então, esse é o recado que eu queria deixar para vocês, tá? Para vocês pensarem, para vocês organizarem a cabeça e trilharem um caminho de sucesso. Tá joia? Bom demais, Lobão, Joyce, muito obrigado, viu, por compartilhar aí as experiências. Tinha dúvida que vocês iam trazer muita dica boa para a gente. Eu só queria rapidamente, antes de passar para as perguntas, né, nós vamos ter um momento agora com algumas perguntas que foram feitas aí por todos os participantes, já tem mais de 10 perguntas aqui para a gente, mas eu vou buscar esse objetivo apenas num recado que eu queria passar para vocês, e eu já volto a palavra aí para Laís, Joyce e Lobão, tá? Tá aparecendo aí para vocês, pessoal? Acho que agora vai, né? Sim. Bom demais.
Pessoal, é o seguinte, então, de maneira bem objetiva, antes de começarmos as perguntas, eu queria apresentar para vocês um pouco do Reagro, para quem ainda não conhece, né? O Reagro agora está com uma nova identidade, uma nova essência, né? Se caracterizando aí como uma empresa de educação no agro, e aí educação não só relacionada aos treinamentos, mas o nosso objetivo é, através da educação, levar transformação, levar resultado para as diversas áreas do agronegócio brasileiro. Hoje a gente atua no gado de leite, gado de corte, no café e na produção de grãos, mas temos um trabalho também junto às empresas, enfim. Então, o Reagro hoje é um pacote de soluções e elas passam pelo ensino, passam pelos cursos de pós-graduação ou capacitação. Então, para quem está aqui na sala conosco, uma boa parte são alunos, né, de graduação. Nós temos cursos para quem ainda não se graduou, colou grau, preparando vocês para o mercado de trabalho realmente com uma visão muito prática do negócio. Então, no segundo parágrafo, ele está falando que nós temos um compromisso de mão na massa, né, para levar para a sala de aula algo que vai ser transformador. Eu preciso ter pessoas como a Joyce, o Lobrão e uma série, um número de hoje mais de 100 técnicos que estão espalhados no Brasil, que levam realmente um conteúdo aplicável para a sala de aula, né? Eles respiram o agronegócio. Então, nós temos esse trabalho nos cursos e na consultoria. Então, hoje a gente oferece consultoria nessas 4 áreas, leite, corte, café e grãos, nas áreas técnicas e gerenciais, né? Levando aí transformação, profissionalismo a algumas cadeias do agro. Nós temos um laboratório de análises de solo, análises de alimentos, água, minerais, que é o 3R Lab, e uma outra vertente do Reagro está ligado à pesquisa, desenvolvimento de pesquisas na área agrícola e pecuária. Então, estão aqui os principais pilares e que, através deles, a gente procura realmente levar um desenvolvimento, uma educação a vários segmentos do agronegócio. E fica o convite, né? Hoje, acho que um dos principais canais de comunicação é o Instagram. O Reagro tem 5 canais do Instagram. O Reagro Agronegócio, que é um canal trazendo novidades de todo o agro, de todos os segmentos que nós atuamos. E as áreas segmentadas. Então, para quem tem interesse no café, no corte, no leite, no grãos, nós temos aí as páginas que trazem novidades diárias, rotinas dos técnicos, dicas práticas, conteúdos realmente relevantes para vocês aí que estão querendo atuar em cada um desses segmentos, ok? E mais um convite para o nosso canal do YouTube, para quem tiver interesse em receber conteúdos, também conteúdos rápidos, mas extremamente profundos, para ajudar técnicos, estudantes, gerente de fazenda, produtores nos seus dia a dia. Tem o Reagro Responde, Olho no Futuro, por dentro do ensino, as jornadas de sucesso que trazem cases de clientes do Reagro, que vem com uma trajetória aí realmente de sucesso financeiro no negócio. Então, fica o convite para vocês seguirem, ativarem lá as notificações e receberem conteúdos atualizados semanais, ok? E aqui, uma novidade, uma parceria do Reagro, espero que seja a primeira de muitas, né? Temos aqui 9 ABZs na sala, né? Representando aí 9 estados, mas a gente fechou nossa primeira parceria com uma ABZ estadual, com a ABZ Goiás. A gente vem em conversas muito legais com a Fabiola aí nos últimos dias, e fechamos uma parceria na qual a ABZ constantemente vai estar comunicando aos associados, através das redes sociais, grupos de WhatsApp, oportunidades de soluções do Reagro, principalmente na área de ensino, numa condição totalmente diferenciada. Vamos começar a fazer isso agora já no mês de junho, com as turmas de pecuária de leite e pecuária de corte. Então, para todos os alunos recém-formados ou técnicos que já estão atuando no mercado, que queiram fazer algum curso do Reagro, quem fizer parte da ABZ vai ter uma condição totalmente especial. E aqui só trazendo um pouco o panorama, algumas das oportunidades aqui no gado de leite. Nós temos também uma série de oportunidades no corte. Para quem quiser mais informações, contato do Matheus aí na base. O Matheus é nosso consultor da área de gado de leite.
e vai conseguir te direcionar aí para o treinamento que vai melhor atender você. Então, nós temos um curso, por exemplo, de gestão na pecuária leiteira, onde estudantes de graduação podem fazer. O curso de pós-graduação em reprodução de bovinos leiteiros online, onde zootecnistas podem fazer, zootecnistas e veterinários. Um curso de gestão de pessoas e equipes no agronegócio, uma pós-graduação em gestão do agronegócio, uma pós em pecuária leiteira presencial com turma em Belo Horizonte e Chapecó, e uma pós em nutrição de bovinos leiteiros, essa confirmada para começar agora em julho, com oportunidades aí em Passo Fundo e Uberlândia. Então, nós temos cursos online, cursos presenciais, e todos vocês que fazem parte da BZ Goiás já começam a partir de agora a ter uma condição especial para esses treinamentos. E aqui mais uma novidade, em primeira mão, a parceria se estende aos cursos da LG. LG é a empresa mais jovem do grupo Reagro, que tem o objetivo de formar ou apoiar na formação de funcionários de fazenda, pessoal do chão de fábrica e estudantes. A LG Cursos já treinou milhares de alunos, principalmente em Minas, e agora está expandindo sua atuação para alguns polos aí do Brasil. Continua com um polo em Oliveira, Minas Gerais, mas já temos turmas previstas para Sertãozinho, para Goiânia, e aí para quem, estudantes, né, ou recém-formados, que querem aprender sobre formulação de dieta, inseminação artificial, formulação de dietas para gado de corte. Então, aí algumas das oportunidades que também se encaixam dentro da parceria da BZ, tá bom? E aqui estão os contatos do Polo Oliveira e do Polo Sertãozinho. Tenha vontade aí para entrar em contato para mais detalhes, ok? Então, era isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Eu queria agora voltar aqui para as nossas perguntas. E antes de fazer a primeira, um pedido rápido, um apoio a vocês que estão participando para a melhoria do nosso webinar. Vai aparecer na tela de vocês uma enquete com algumas perguntas muito rápidas sobre a experiência que vocês estão vivendo aqui hoje. Isso tem nos ajudado muito a melhorar cada dia mais os nossos eventos online. Então, a Bárbara vai subir para vocês aí. São pouquíssimas perguntas, vocês respondem aí em pouquíssimos segundos, tá bom? E aí eu já vou abrir aqui a primeira pergunta, direcionada para Laís. Acho que elas podem ser feitas em conjunto, e aqui de um entrevistador, de um demandador aqui de uma vaga, perguntando quais seriam as perguntas-chave para serem feitas com o objetivo de entender o propósito do candidato. E aí embaixo tem uma perguntando se eu já dou um feedback para o candidato no momento da entrevista. O que é a sua visão aí com relação tanto às perguntas-chave quanto ao feedback durante a entrevista? Bom, qual é o nome da pessoa? Uma é do Marcelo e a outra é do Daniel. Bom, a avaliação vai depender muito do contexto, né, que a gente estiver fazendo o processo, mas de uma forma genérica, que perguntas eu faria, geralmente eu começo investigando o momento atual, se tem família, né, as formações. Eu gosto de perguntar, por exemplo, né, daqui a um ano, como você se vê, né, tem pessoas que gostam de perguntar até de 3, 5 anos, como a pessoa se vê, né. O sonho, qual que é o seu sonho? Qual é o seu maior sonho? Né? Como que você vai saber se você chegou lá? Então, tem pessoas, por exemplo, que falam assim, não, eu almejo abrir meu próprio negócio. Ah, certo. E quanto tempo você já vem planejando isso? Não. Aí ele vai, naturalmente, ele vai verbalizando e você já vai percebendo qual que é o propósito dele, né? Então, vai depender muito do cargo, da posição que a gente vai estar fazendo, e a entrevista geralmente é por competência, onde a gente vai conversar e vai provocar algumas reflexões. Por exemplo, dar um exemplo clássico, um candidato se posicionando para uma vaga de gerente comercial para uma empresa do agro, né, de vocês, verbalizou que queria trabalhar com a parte de cavalos, comentou no início da entrevista, ele falou 3 tópicos pessoais dele, que no decorrer da entrevista eu fui validando com perguntas diferentes. Eu fiz uma pergunta A, e aí lá na frente eu faço aquela mesma pergunta de forma diferente,
e a pessoa já responde totalmente diferente. Então, você vê que ela está confusa, né? Então, de cavalo, eu já queria um projeto de valorização, um cargo importante. E aí, outra hora, eu já respondi outra coisa. Eu falei assim, opa, peraí, até eu buguei a minha cabeça aqui. Então, vai muito mais do sentido ali da conversa. A gente tem alguns segredos de recrutadores, né, que a gente faz essa captação para validar. Então, o que você falou agora, lá no final da entrevista, eu posso fazer de uma forma diferente. Será que você vai responder com o mesmo contexto? Então, é isso. Quanto ao feedback, vai muito de empresa para empresa. Isso aqui realmente é complicado eu afirmar para vocês se dar ou não, né? Aqui na consultoria, a gente preza pelo retorno para com os candidatos. Claro que eu não vou falar para você, aqui eu vou falar para vocês, porque vocês estão aqui num grupo fechado, né? Mas a gente não vai voltar num processo seletivo e falar assim, ó, Rafael, desculpa, mas você foi reprovado porque você não estava adequado para fazer entrevista comigo, né? Você não passou realmente confiança. A gente não vai chegar nesse mérito ali, né, do detalhe. Até porque tem até uma questão ética, profissional, é muito subjetivo, enfim. Mas a gente vai repassar que o perfil não foi adequado, de uma forma mais respeitosa, assim, sem um detalhe, e que muitas às vezes ficam ali, né, pensando, oh, meu Deus, o que eu falei de errado, né? Ou eles mesmos já percebem que ele não foi muito bem no processo seletivo. Como a gente acompanha o candidato, tanto do lado de cá e do lado de cá, entrevistador e empresa, né? Vamos colocar assim, candidato e empresa, a gente consegue dar umas dicas, né? Dizer, né? Olha, não foi legal isso, não foi legal aquilo. Mas eu falo muito, né? Essas questões triviais de postura básica de educação, realmente a gente não chega no detalhe para falar. Tem empresas que dão feedback, tem empresas que não dão feedback. E aí vai depender da empresa que você está fazendo o processo seletivo. Espero ter respondido vocês. Com certeza, Laís. Muito obrigado. Agora, pergunta da Aline para a Joyce, e eu acho que ela pode ser extensiva ao Frederico também. Quais habilidades você acredita que mais te favoreceu a conseguir a vaga em qual você está, né? E quais conselhos, você deu alguns, mas, em resumo, quais os conselhos você daria para quem está na graduação ainda? Perfeito. O Lobão me deixou com a vontade de falar, né? Depois da fala dele. Mas, respondendo a Aline, eu tentei ser o mais resumida possível por conta do tempo, né? Falando sobre a minha trajetória, mas eu acredito que foi um conjunto, né? E estava tudo muito direcionado com o meu propósito, que continua sendo o mesmo. Eu mudei porque algumas coisas já foram conquistadas no decorrer do tempo, mas lá atrás, essa coisa de se projetar no futuro, né? Não no lugar da ansiedade, mas e sim para onde eu quero ir, onde que eu vou, o que eu vou fazer. Isso estando bem definido, fica menos difícil, né? Então, eu me projetei para 5 anos ser uma profissional, uma zootecnista reconhecida e tudo mais. Então, isso me ajudou a traçar o caminho. E nesse contexto todo, o que eu precisava? Eu precisava conhecer pessoas. A Joyce é filha de um caminhoneiro que foi agricultor há muito tempo atrás, na época que era criança, e de uma professora. Então, qual era o meio que eu estava inserida para ter relacionamento? Então, assim, eu acredito que a ética profissional aliada a essa projeção de relacionamento impulsiona você. Porém, o que é que eu, Joyce, dava muito valor e dou valor ainda? Que o dinheiro ele vai ser uma consequência. O que eu dava muito valor, principalmente na época que eu estava lá querendo oportunidade, era oportunidade. Ser a pessoa que vai servir para alguma coisa. Então, assim, eu estava lá no ambiente, tem um negócio para fazer, eu vou. Quantas vezes o Rafael Agnew já me encontrou em evento
que estava sendo custeado só a alimentação e deslocamento. E eu vejo muito a turma hoje focada, é uma oportunidade, gente. O agronegócio não remunera mal, não. Agora, nós temos que respeitar o tempo das coisas. E o estudante, ele é visto por onde ele passa. Estudante tem cheiro, anda tudo em grupinho, todo mundo ali, está todo mundo lhe vendo. Não adianta cantar para o mundo, dizer, eu faço o que eu quiser. Então, assim, precisa ter um olhar para isso. Eu estou no ambiente profissional, eu vou ter que me posicionar como profissional. E a oportunidade que aparece para nós, nesse percurso todo, é de prestar um serviço. Uma frase que eu escutei, nunca vou esquecer, de um amigo meu: eu estou trabalhando igual caixa d'água, pela boia. Muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, sair da minha casa para fazer um serviço, para trabalhar, acordar 3, 2 horas da manhã, que na época do leite o serviço é esse horário mesmo, e fui-me embora. E com deslocamento e alimentação. Depois vem o dinheiro, com certeza, mas é uma coisa importante. E a outra pergunta e o Reagro? Como que eu entrei no Reagro? Uma coisa muito importante para hoje estar na empresa foi fazer um curso. Foi estar lá, num curso, o GPL, lá em Major Isidoro, que o primeiro e segundo módulo eu fui no meu carro, tranquila, mas depois as coisas apertaram e eu tive que me virar para ir para o curso. Arrumava carona, né? Depois o seu Paulo Amaral me apoiou, eu acabei ficando hospedada na fazenda. Não tinha tempo ruim, por quê? Porque quando você quer uma coisa, as pessoas que estão ali ao redor não vai ter nenhuma intenção a não ser lhe ajudar. E o não, a gente já tem, você sai de casa com ele, você tem que ir atrás do sim. Então, uma coisa que me ajudou muito foi conhecer a empresa através do curso, né? Fiz esse GPL. Depois eu pedi uma oportunidade de estágio, consegui, e aí veio a oportunidade de trabalhar numa fazenda que o Reagro dava consultoria, e depois eu fui convidada a entrar na empresa, né? Então, assim, foi um processo, isso não aconteceu da noite para o dia, né? Foi uma caminhada lá atrás. Paulinho me conheceu num curso que eu estava organizando na fazenda do São Paulo, e aí depois eu comecei a ver as pessoas na exposição. Então, assim, daquele negócio todo, o relacionamento onde você está, a média, né? As 5 pessoas, você é a média das 5 pessoas que estão ao seu redor. Então, vê com quem você está perto, com quem anda, com quem está lhe botando para frente, quem está lhe empurrando. Então, assim, acredito que hoje a oportunidade do Reagro foi dessa plantação, né? Dessa plantação, e a colheita foi hoje entrar na empresa, que faz muito sentido para o que eu estava me projetando lá na frente, que é fazer diferença. O Lobão falou as palavras, fazer diferença na vida das pessoas, né? Ou a gente trabalha no setor primário, produção de alimento. A coisa mais bonita que tem no mundo é o que a gente faz. Então, acredito que isso aí foi um compilado. Não existe fórmula de bolo, deu certo assim para mim. Para cada um vai ser de um jeito, mas uma coisa é certa, precisa ter propósito e ter cuidado com o seu pessoal, o seu eu, o que é que você quer, o que é que você está disposto a fazer. Então, acredito que o autoconhecimento, controlar essa ansiedade do estudante, né, e entender mais o contexto é uma coisa importante aí nessa caminhada. Bom demais, Joyce. E para quem quer trabalhar com vendas também, conseguiu te levar para o curso de Major Isidoro, né? Rapaz, o melhor vendedor que tem dentro dessa empresa se chama Rafael Agro. Ele me perturbava. Ele me viu na Expo Agro, pô, Joyce, o curso, vamos fazer inscrição. Me viu na festa do leite lá em Major Isidoro, Joyce, vamos fazer inscrição. Me viu na fazenda, eu não sabia, você era o carrapato da minha vida naquele tempo. Meu Deus, ligava para mim, e é porque você percebeu que eu estava na dúvida. Vai ser ótimo, valeu a pena, bom demais.
Frederico, você queria se posicionar com relação a essa pergunta das competências? Acho que pode ser válido. Eu acho que eu posso falar aqui um resumo de tudo que a Joyce falou, né, e complementar algumas coisas. Eu acho que as competências importantes para o estudante, para o profissional que está saindo aí da universidade, é a disponibilidade de tempo, a disponibilidade de estar no lugar, de estar disponível para realizar aquelas tarefas, com foco e comprometimento, tá, pessoal? Sempre respeitando o organograma das coisas, respeitando as fases, respeitando o momento de cada um, com muita determinação e muita humildade. Eu acho que se seguirem por esse caminho aí, não tem como dar muito errado, não. Perfeito, Lobão. Bom demais, bom demais. Pessoal, nós estamos caminhando, eu achei que não iríamos até as 21 horas, mas não teve jeito, realmente a conversa foi muito rica. Tem perguntas que não vão conseguir ser respondidas. Eu ainda quero fazer uma última para a Laís, para a gente fechar o momento. Mas a Joyce já me contou aqui no privado que ela faz questão de abrir uma caixa de perguntas no Instagram dela. Joyce, deixa o seu Instagram aí no chat, que aí nos próximos dias acho que você pode anunciar aí uma caixa de perguntas, envolver o Lobão também, vocês estão juntos aí no escritório em alguns momentos, ou o Lobão fazer uma no Instagram dele também. Acho que pode ser um momento bem rico. E algumas pessoas aqui estão perguntando como que acessa as informações dos cursos, pessoal. Tem um link aí no chat para acessar o pessoal da LG. Você clicou e você já vai falar direto com eles, eles estão de plantão lá, inclusive para trazer informações já agora à noite, tá? Então, para quem tiver interesse, o link está aí no chat. Mas eu queria finalizar fazendo aqui uma pergunta, achei importante aqui para a Laís, que ela falou da importância do currículo, né? Tem um Instagram bem feito, uma aparência boa e o currículo pobre, né? E realmente ele é um componente importante aqui da seleção que a gente faz, né? O que você acha que é importante mencionar nesses currículos? Quais habilidades, principalmente para os estudantes aí que estão buscando estágio, primeiro emprego? Bom, primeiro emprego, primeiro estágio, a gente observa muito mais os cursos complementares, né? As ações voluntárias realizadas, projetos, participações na faculdades. Isso para nós é muito enriquecedor, porque gera relacionamento. E você precisa de história para contar. Então, participar de projetos dentro da instituição de educação, ser parceiros dos educadores, ser voluntários, estar antenado nesses cursos de qualificação, dentro da sua área, fazer essa pesquisa. Eu gosto muito de indicar o cargo que você almeja. Quando eu faço a mentoria para líderes, eu vou lá e falo assim, olha aqui o que o mercado está exigindo de um profissional nesse nível. Olha as qualificações, olha as graduações, olha os cursos técnicos, olha as pós-graduações, né? O que conversa com o seu perfil hoje? Então, veja, quanto tempo aí, Rafael, para a gente finalizar uma pós-graduação média? 1 ano e 8 meses, né? Médio aí, não é isso, mais ou menos? Hoje a gente tem tentado fazer até mais curto, mas em média 16 meses, 18, a gente faz uma especialização. Então, ótimo. Então, aí você lembra que eu falei lá na palestra de 2 anos? Também é um prazo médio, né? Então, para quem é primeiro emprego, o que a gente olha, né? E estágio? Os aspectos comportamentais. Uma boa escrita hoje tem peso, tá? Uma boa oratória, uma boa comunicação, uma boa educação. Isso tudo, eu estou pedindo carteira assinada para comprovar? Não. Estou pedindo realmente que essa base venha, né? Naturalmente. Então, os próprios educadores, os próprios professores, é a sua base de network. Tem professor que indica cegamente aquele aluno, pela postura, pela comunicação que ele demanda ali durante a graduação. Então, para esse público, o segredo é realmente, né, colocar ali dentro
da estrutura do currículo é exatamente essa história para contar. Então, às vezes, eu fiz estágio informal, foi 3 semanas. Mas o que você aprendeu nessas 3 semanas? Saber escrever isso, transferir isso também é enriquecedor. Não adianta ficar enchendo lorota lá para o currículo ficar grandão, sem propósito. Pode ser um currículo enxuto, sem problema algum, mas com propósito. E a sua comunicação, a sua postura, a sua autenticidade, que vai realmente... A gente sente a energia de quem é verdadeiro, pode ter certeza. Com certeza, Laís, com certeza. Os 5 primeiros minutos de uma entrevista falam muito sobre o participante, né? Sobre o candidato. Muito legal. Pessoal, realmente nós estamos com o prazo estourado, são quase 9 da noite. Para a Joyce ainda não, ela vai ficar mais 1 hora respondendo as caixinhas lá no Instagram dela. Ela e o Lobão estão no Cuiabá, que tem 1 hora aí a menos do que Brasília. Mas, respondendo aqui uma pergunta, se vocês vão ter acesso a esse momento, cerca de 15 dias, a partir de hoje, esse webinar vai estar disponível no nosso YouTube. Então, se você começar a seguir, ativar lá a notificação, assim que ele for postado, vai apitar aí para você e você vai poder assistir quando quiser, tá? E a Joyce acabou de colocar o Instagram dela aí no chat também. Eu coloquei o meu, viu, Rafael? E a Laís também colocou dela, Laís G_Silva. Por favor, pessoal, seguem aí, vão ser conteúdos extremamente ricos. A Joyce tem postado a rotina dela diariamente e tem sido bem legal. Então, era isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês, né? E aqui é uma jornada, a gente espera estar mais próximos das ABZs, mais próximos dos estudantes. O Reagro se sente na responsabilidade de contribuir fortemente na formação de vocês. Tem uma palavra agora que está na moda, chama spoiler. Eu não vou dar spoiler, não, mas o Reagro, em 15 dias, vai soltar uma novidade para os estudantes do Brasil que querem realmente se posicionar, se diferenciarem no mercado. É realmente um sigilo, eu queria trazer hoje, mas não posso. Sigam lá no Reagro Agronegócio, que com certeza a gente vai postar lá nos próximos dias. Mas queria agradecer Lobão, Laís, Joyce, todas as ABZs, são 9, pessoal, a responsabilidade é muito grande, tem 9 estados aqui conosco. A Fabíola, que fez a provocação desse evento de hoje, a gente quer estar mais próximo, fazer vários outros, tá bom? Queria realmente agradecer a todos, dizer que quem está aqui a esse horário é porque está buscando, já é um primeiro passo, né, para a jornada profissional. Nenhum dos que estão aqui hoje contribuindo com a experiência não caiu de paraquedas na vida deles. Eu conheço a história a fundo da Jo. Tudo que ela falou aqui, eu acho que ela foi humilde, que eu sei que a jornada dela foi suor e sangue aí há muito tempo, né, Joyce? Não foi diferente com o Lobão, com a Laís, comigo e com vários outros que estão galgando aí a ascensão profissional. Então, era isso. A Joyce pediu a palavra, eu queria encerrar, então, com a palavra dela e uma boa noite para todos vocês. Joyce, com você. Rafa, obrigada. Eu queria agradecer, né, o convite e a oportunidade de estar falando para os nossos, né, o quanto que a ABZ é importante na vida dos estudantes e dos profissionais. E falar hoje do profissional, de como que tem que ser, né, como que deu certo com a gente, que cada um vai ter o seu método, mas existe um processo, né? Então, isso aqui é muito rico, é muito importante. Na minha época, na época do Lobão, eu acredito que a gente só conseguiu esse tipo de conteúdo porque a gente foi atrás, mas não tinha essa abertura, né? Tanta coisa boa na internet. Então, é muito, muito gratificante hoje estar falando desse assunto, falando para vocês, para os estudantes, e, mais uma vez, agradecer à ABZ e ao Reagro pela oportunidade de hoje. Nós que agradecemos, Joyce. Obrigado a todos, viu, pessoal, mais uma vez. Quem está nos bastidores aí ajudando a organização, Bárbara e Companhia Limitada.
Turma, um abraço para todos, boa noite, bom descanso aí, com Deus, até a próxima. Tchau. Abraço, turma, tudo de bom.